Estamos aqui hoje com o pastor Luiz Benedetti e meu co-host, Pedro Camacho. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, boa tarde. Tarde Boa quente. tarde, pastor. Boa tarde, galera. É uma honra estar aqui com ele. Episódio número 10, olha aí. A gente está racking up numbers, né? Vamos lá, vamos para o mais recente episódio. Hoje tem o pastor Luiz Benedetti, que é o nosso pastor local, né, Pedro? Nosso pastor de igreja aqui, nosso pastor. É o nosso pastor sênior da igreja Sênior. A Rescue Church, mas é para a galera, a igreja Resgate, né? Porque a gente está aqui no estado de Connecticut, né? Mas é uma igreja predominantemente, por enquanto, brasileira, né? Tem uma pegada Rescue Church New England, né? Que é por causa da região do geográfico, né? Eu acho que o pastor vai falar um pouquinho mais, fala um pouquinho mais da igreja aí, pastor, pra gente. Sim, claro, com a maior alegria, cara, para desde já, né, para deixar o pessoal que está nos acompanhando aí saber, não é porque eu estou pastoreando a Rescue Church New England, mas essa é a igreja mais apaixonante que eu já participei na minha vida, porque o Senhor nos usou, né, para fundar essa igreja, para estabelecer fundamentos, princípios, para estabelecer uma visão, aquilo que Deus foi construindo dentro de nós. E hoje, olhar para a nossa igreja, a Rescue Church, as famílias, pessoas, os jovens, líderes, os pastores, aquilo, né, que Deus está fazendo, para mim, é uma grande alegria, uma grande honra. E, como Pedro disse, nós começamos na cidade de Danbury mesmo, né? Lá na Park Avenue. E começamos lá, começamos numa casa, né, na minha casa, depois fomos para o templo, e aí viemos para cá, para este lugar, que estamos entre a saída 8 e a saída 9 da 84, e isso é muito profético, né? E estamos localizados na cidade de Newtown. Então, nós fizemos um update, né, um upgrade, na verdade, né, no nome da igreja, porque havia uma palavra que nós iríamos mudar o nome para um nome em inglês, americano, né? Nós chamávamos Rescue Church, chamávamos Igreja Resgate, Comunidade de Resgate. E quando nós mudamos para esse lugar que nós estamos aqui, em Newtown, entendendo assim esse profético, né? Esse fluir, esse fundamento que nós estamos inseridos nele, nós tivemos a ideia de mudar o nome da igreja para ampliar. Por quê? Esse centro que nós estamos aqui, várias cidades estão localizadas em volta, né? Então, nós temos aqui, vamos chutar algumas aqui, Bethel, Danbury, Waterbury, Watertown, Naugatuck, Brookfield, New Milford, Bridgeport, enfim, Trumbull, Monroe, várias cidades em volta da gente aqui. Então, a gente entendeu, né, fazer essa transição. Depois, nós lembramos da profecia lá atrás, que um profeta, um pastor que veio pregar na nossa igreja, disse que isso iria acontecer. Então, hoje, a nossa igreja se chama Rescue Church New England, esse é o nome dela, é o nome oficial mesmo, nome no papel, e nós vamos fluindo aí à medida que o Senhor vai derramando sobre a nossa vida. Muito bem, muito bem. Mas só curiosidade, como é que é esse negócio de que o Exit 9 and 8 and 9 é profético? Só curiosidade mesmo. Sim, o que acontece? Quando você olha para a história, né, de Jerusalém, Jerusalém ele era cercado por uma muralha com várias portas, né, nessa muralha, né? Cada porta tinha seu nome, não me lembro agora a quantidade exata, mas o que acontece? Os juízes ficavam às portas, à entrada da cidade santa. E quando nós fomos colocados aqui, justamente nessa localidade, entre duas saídas, né, da 84 para cá, justamente entre duas saídas, nós entendemos que nós temos aqui uma função muito profética para poder, não com essa prepotência que exerce essa palavra, o vocábulo julgar, mas mas para declarar, né, palavras proféticas, para declarar juízo sobre esse território que nós estamos inseridos nele. Entra naquela sua pregação sobre jurisdição, né?
Exatamente. Aquela pregação que eu fiz há algumas semanas atrás, o apóstolo Paulo ele conseguiu discernir com muito princípio espiritual sobre o que é uma jurisdição espiritual. Ele fala lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, na verdade, ali ele está defendendo o seu ministério apostólico, mas ele está falando sobre uma jurisdição. Ele disse, eu não fui além daquilo que me foi dado, eu não pisei em território alheio. Né? Se eu cheguei até vocês foi porque Deus me deu vocês. Então, ele fala assim de uma jurisdição espiritual. E nós, como fomos fundados, né? A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, que a igreja ela foi fundada, né? Ela está inserida, ela está estabelecida sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Então, essa é a forma, se vocês quiserem, depois podemos falar um pouco mais sobre isso. Essa é a forma com que a igreja deve caminhar, sobre os fundamentos apostólicos e proféticos, né? Então, nós precisamos caminhar dessa forma e, enxergando isso, a gente entende, sim, que estarmos aqui, neste lugar, na região de New England, eu me lembro quando nós viemos parar, quando nós estabelecemos essa igreja, Deus me deu uma palavra, eu vou até abrir aqui, mas eu já decorei esse versículo de tanto que eu li, todas as vezes que eu oro, quase todas as vezes que eu tenho meu momento de oração, né, eu oro baseado nessa palavra, né? Mas a Bíblia diz assim, em Isaías 61, no versículo 11, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar tudo que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor para todas as nações. Então, Isaías 61, o capítulo 61 inteiro, foi a palavra que Deus nos deu quando nós estávamos fundamentando, estabelecendo essa igreja aqui. Então, fala de um território, fala de um jardim, fala de tudo que nele se semeia, o Senhor fará brotar, fala de um renovo espiritual. E olha só, Sidônia e Pedro, a área que nós estamos estabelecendo aqui, somos estabelecidos aqui, região de New England, em Danbury, por exemplo, tem uma igreja ali em frente ao City Hall, em frente à prefeitura, onde Jonathan Edwards, ela é uma igreja episcopal, né? Onde Jonathan Edwards passou por ali e pregou nessa igreja. Esse grande avivalista, se eu não me engano, no século XVII ou XVIII. Então, nós estamos inseridos nesse cinturão do avivamento que aconteceu já aqui em New England. E a palavra que Deus me deu é que o Senhor fará de novo e vai haver um renovo. Então, eu estou aqui colaborando com isso que Deus quer fazer, assoprando esse fogo aí que Jesus vai fazer brotar aqui neste lugar, em nome de Jesus.